Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em desdobramento da Operação Ponto Final, que investiga fraudes nos contratos de transporte coletivo no Rio de Janeiro. 240 milhões de reais da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio são bloqueados por ordem da Justiça. Advogados do presidente Temer devem apresentar à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara os argumentos contra a denúncia do Ministério Público. 30 pessoas são denunciadas por fraudes em licitações de marmitas para presídios do Rio de Janeiro. E exposição no TSE conta os 20 anos de história da urna eletrônica. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça em um desdobramento da Operação Ponto Final, que investiga fraudes nos contratos de transporte coletivo no Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva. Na semana passada, 10 pessoas já haviam sido presas por suspeita de participarem desse esquema. De acordo com as investigações, empresários são suspeitos de desviar pelo menos 500 milhões de reais de contratos com o transporte público, e tudo isso sob o comando do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. E ainda sobre a Operação Ponto Final, a Justiça determinou o bloqueio de 240 milhões da FETranspor, não é? Isso mesmo, Érica. Essa é uma decisão da 7ª Vara Criminal do Rio e bloqueou esses bens e ativos de empresários e empresas. Ao todo, foram bloqueados 520 milhões de reais, 240 milhões só da FETranspor. O juiz Marcelo Bretas considerou essa medida imprescindível para as investigações. Já a defesa da empresa alega que isso pode repercutir em um caos no sistema de transporte fluminense. Érica. Obrigada, Evne. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, indicou o deputado federal Sérgio Sveiter como o relator do processo contra o presidente da República, Michel Temer. A análise da denúncia e o parecer favorável ou contrário ao prosseguimento do processo serão elaborados pelo deputado federal Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro. Ele é um dos atuais vice-líderes do partido. Os advogados do presidente Michel Temer pretendem entregar hoje à Comissão de Constituição e Justiça os argumentos contra a denúncia. Após definir os prazos e procedimentos pelo presidente da comissão, caberá a Sveiter emitir o relatório e à CCJ a votação do parecer, que depois será submetido ao plenário. Os deputados devem decidir a possibilidade ou não de abertura de processo contra o presidente. É necessário o voto de 2/3 dos deputados, ou seja, 342 parlamentares. De acordo com o presidente da comissão, Rodrigo Pacheco, a análise da denúncia deverá ser concluída até o dia 12 e o plenário da Câmara poderá encerrar a discussão antes do recesso parlamentar, previsto para começar dia 18. Temer foi denunciado na semana passada pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva, com base nas delações dos executivos do frigorífico JBS. É a primeira vez que um presidente da República é denunciado ao STF no exercício do mandato. O senador Aécio Neves fez ontem um pronunciamento na tribuna do Senado, 4 dias após o ministro Marco Aurélio autorizar o retorno dele à função. Ele se defendeu das acusações do Ministério Público Federal e disse que não cometeu crimes. O senador foi denunciado no Supremo pelos crimes de corrupção e obstrução de justiça no âmbito das delações de executivos da JBS. Aécio estava afastado do cargo desde o dia 18 de maio. 13 pessoas foram denunciadas à Justiça pelo Ministério Público Federal no Pará por fraudes em benefícios sociais. O grupo desviou R$1.400.000 com um esquema criminoso. Com a ajuda de funcionários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Estado do Pará, uma organização criminosa conseguia identificar valores disponíveis em contas de recém-falecidos no Estado. Documentos eram falsificados para a realização dos saques, que em algumas situações eram feitos por dublês, que precisavam ir pessoalmente às agências. Entre 2015 e 2016, foram desviados mais de R$1 milhão. Os saques realizados eram referentes a benefícios sociais, como o seguro-desemprego e o Bolsa Família.
13 pessoas foram denunciadas à Justiça pelo Ministério Público Federal no Pará por formarem uma organização criminosa. O dinheiro ilegal era dividido entre os membros do grupo por meio da movimentação bancária de diversas contas. Tudo para que os altos valores não ficassem concentrados em poucas contas e viessem a chamar a atenção dos sistemas bancários de controle. A fraude foi descoberta após uma investigação da Polícia Federal durante a Operação Menecma, sinônimo de sósia, uma referência aos dublês que faziam os saques em nome dos falecidos. Caso condenados, os acusados podem ter que cumprir penas de até 20 anos de prisão, além de terem que devolver aos cofres públicos os recursos desviados. O ex-ministro da Secretaria de Governo, Michel Temer, Gedel Vieira Lima, foi transferido ontem à tarde da Superintendência da Polícia Federal para a Penitenciária da Papuda, em Brasília. O ex-ministro vai ficar detido na ala para presidiários que tem curso superior. Gedel foi preso em Salvador por determinação da Justiça Federal do Distrito Federal. Ele é suspeito de agir para atrapalhar investigações da Operação Cui Bono, que apura supostas fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal. O ex-ministro foi vice-presidente da Caixa entre os anos de 2011 e 2013, no governo Dilma Rousseff, de acordo com as investigações da Polícia Federal, manteve a influência sobre o Banco Público desde que Michel Temer assumiu a presidência em maio de 2016. Gedel também foi ministro da Integração Nacional durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva. O Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a 181 anos por 48 estupros contra 37 pacientes. Ele chegou em casa na noite de ontem. A decisão foi da presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. Com isso, ele voltou a valer a decisão da Justiça de primeiro grau, que havia concedido a Abdelmaci o direito de cumprir o restante da pena em regime de prisão domiciliar. Embora já tenha validade, a decisão individual da ministra ainda terá que ser submetida à 5ª turma do STJ. Não há data prevista para o julgamento. O recurso da defesa de Abdelmaci foi encaminhado para Laurita Vaz, porque o judiciário está em recesso. E como presidente do tribunal, ela é a ministra de plantão. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 30 pessoas por fraude em licitações de marmitas para presídios do estado. O repórter Gabriel Cefrei, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Foram 6 anos de investigação? Isso mesmo, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nestes 6 anos, o Ministério Público apurou um suposto esquema que fraudava o fornecimento de marmitas em presídios do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público, essas empresas elas fatiavam a distribuição de alimentos nas penitenciárias, de forma que elas também dividiam, então, os valores dos contratos firmados com o poder público. Segundo o MP, 15 empresas participavam desse esquema, que envolveu nos últimos 6 anos valores altos, de aproximadamente 900 milhões de reais. O MP começou as investigações após uma denúncia feita em um jornal. 3 servidores da administração penitenciária e 27 empresários foram denunciados. Érica. Obrigada, Gabriel. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o projeto que libera 102 milhões de reais para a Polícia Federal retomar a impressão de passaportes. Com a aprovação, a proposta seguirá para análise do plenário do Congresso e será votada em sessão mista, formada por deputados e senadores. Não há data prevista para a votação. A emissão de novos passaportes está suspensa desde o dia 27 de junho por insuficiência de orçamento. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Contrabando de cigarros configura crime de ordem fiscal e crime contra a saúde pública. Voltamos em instantes. Uma seguradora vai ter que responder solidariamente pelos danos causados a um veículo que estava na responsabilidade de uma oficina credenciada. A decisão é dos ministros da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Seja um roubo, pane ou acidente, você liga para a seguradora, leva para a oficina e espera o veículo ficar pronto. Mas e se no meio dessa história você descobrir que o carro sofreu danos dentro da oficina?
De quem é a responsabilidade? Depois de um acidente no Paraná, o dono de um caminhão procurou a oficina indicada pela seguradora para fazer o serviço. No local foi feita uma vistoria e o levantamento de todas as peças danificadas que seriam trocadas. Mas como o serviço ficou muito caro, o reparo não pôde ser feito na primeira oficina. Por isso o caminhão foi levado para outro local. O problema é que ao chegar na segunda oficina, a vistoria constatou que o tacógrafo havia desaparecido e que outras peças também estavam danificadas. O dono do caminhão procurou a justiça para pedir ressarcimento dos danos causados e lucros cessantes, porque além dos danos, o serviço que era para durar 30 dias levou 102. E como se tratava de instrumento de trabalho, ele teve prejuízo. Em primeiro grau, o juiz reconheceu a responsabilidade da seguradora pelo furto do tacógrafo e danos das peças na primeira oficina, e também a condenou ao pagamento de lucros cessantes. O Tribunal de Justiça Estadual, no entanto, afastou a responsabilidade da seguradora, condenando apenas a oficina pelos prejuízos. O segurado recorreu ao STJ, onde declarou que o local para levar o caminhão foi determinado pela seguradora. Em seu voto, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, considerou nítida a responsabilidade da seguradora pela má escolha da concessionária credenciada. De acordo com o ministro, a responsabilidade só seria afastada se a escolha tivesse sido do segurado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu recentemente uma carga de cigarros contrabandeados que iam ser comercializados em vários estados do Brasil. Em casos como esse, o contrabando é crime não apenas de ordem fiscal, mas também contra a saúde pública. Foram apreendidas quase 1.500 caixas de cigarro, mais de 70 mil maços contrabandeados do Paraguai. Com a importação ilegal, os criminosos faturariam mais de 3,5 milhões de reais. O contrabando nada mais é do que importar ou exportar mercadoria proibida, aquelas que dependem de registro, análise ou autorização para sair ou entrar no país. Esse crime está previsto no artigo 344 do Código Penal. A pena para quem é pego varia de 2 a 5 anos de prisão. É contrabando porque não se trata apenas de uma infração tributária, de uma infração financeira contra o Estado. É, na verdade, um crime contra a saúde pública. Trazer ao Brasil um material que vai ser de consumo das pessoas sem a fiscalização, sem o registro necessário, na verdade coloca em risco todas aquelas pessoas que vão consumir esse produto. De acordo com o Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, o cigarro convencional tem 4.700 substâncias cancerígenas. Quando contrabandeado ou falsificado, os riscos à saúde de quem consome aumentam. O cigarro de contrabando é um cigarro que é fabricado com as folhas de uma qualidade inferior, de um plantio mais barato e de uma colheita também mais barata, e são produzidos em fábricas que são completamente clandestinas. Portanto, não existe nenhum rigor, não existe nenhum controle, né, ao contrário dos outros cigarros não contrabandeados. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Jairo Lopes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jairo. Bom, qual a diferença entre contrabando e descaminho? A diferença básica é que no contrabando é a introdução no território nacional de mercadorias ou produtos proibidos por lei. Tá? O descaminho é a introdução no território nacional de produtos sem o devido recolhimento de impostos e tributos. Dá um exemplo para a gente de descaminho e de contrabando, para ficar mais claro. De contrabando, que seriam as mercadorias proibidas, o exemplo de medicamentos não aprovados pela Anvisa, suplementos alimentares, armas e munições. Do descaminho podem ser mercadorias eletroeletrônicas sem o devido recolhimento dos tributos a incidir sobre esse tipo de produto. As penas são diferentes? Não, o tipo penal ele prevê uma punição tanto por contrabando quanto por descaminho na ordem de, salvo engano, de 1 a 4 anos de reclusão. E a pirataria, né? Esses produtos que chegam, a gente vê constantemente sendo vendidos nas cidades do país. Se enquadra em quê? Em princípio, nós teríamos uma violação à propriedade material ou imaterial, que seria a falsificação. Mas como a nossa legislação ela proíbe a introdução para fins comerciais de produtos falsificados no país, ela poderia ser enquadrado como contrabando. Quais os prejuízos aí que envolvem qualquer crime desse, né? Em verdade, no contrabando nós temos um risco a que a população é exposta pelo consumo de produtos sem a origem comprovada.
sem a auditoria, por exemplo, da Anvisa. A população ela vem a consumir remédios, suplementos, aí o próprio cigarro que a gente viu na reportagem, sem a comprovação da origem, produtos nocivos, alguns deles até causadores de câncer. Daí o descaminho, por exemplo, o não recolhimento de impostos, ele enseja poucos investimentos em saúde, educação e segurança e todos aqueles benefícios que poderiam ser obtidos pela população pelo recolhimento tributário. O mercado na China, né, a China invadiu muitos países aí com os produtos que são baratos produzidos lá, né? E há diversos sites no Brasil em que é possível fazer compras nesses sites de produtos chineses. Como é que fica essa questão tributária relacionada a esses produtos da China? Alguns são legais ou pode haver aí contrabando ou descaminho nesses casos? A rigor, deve haver o recolhimento dos tributos a incidir sobre a compra e venda desses produtos. Tá? Infelizmente, nós temos notícias que nem todos os produtos vendidos por intermédio desses sites eletrônicos, eles recolhem os tributos devidos. E isso demanda uma fiscalização mais intensa por parte das autoridades. Quem faz essa fiscalização? A Receita Federal, de forma imediata, no âmbito nacional, e a fiscalização municipal e estadual. Tá? Para fazer uma compra no exterior, mesmo que por um site desses, não necessariamente só da China, em qualquer outra compra que eu possa fazer num site que eu entre aqui no Brasil, há um limite para ser taxado ou qualquer produto que custe 10, 15 reais é taxado ou existe algum limite? Como eu disse anteriormente, em princípio, todo tipo de relação comercial, de aquisição de produtos, seja no território nacional ou no exterior, ele demanda o recolhimento do tributo proporcional ao seu valor de mercado. Né? Então, não se tem conhecimento de que haja isenção ou de que haja um limite máximo ou mínimo para a cobrança dos tributos inerentes a essa comercialização. A questão, a dimensão do país, né? O Brasil é um país continental, dificulta a fiscalização? Muito, muito. Nós temos uma estrutura de fiscalização, tanto de recursos humanos quanto de recursos materiais, infelizmente inferior às nossas dimensões continentais, como você bem especificou. Né? Salvo engano, nós temos alguns postos fronteiriços na região sul, na região norte, portos e aeroportos, que infelizmente, dadas as dimensões do país, não permitem com que haja a fiscalização a contento, mas somente por amostragem, né, na maioria dos casos. E há algum caminho, assim, que a pessoa possa denunciar, que souber de algum caso desse, de contrabando mesmo desse caminho? Todos os órgãos policiais, eles recebem as denúncias, tá, da população e, havendo elementos de materialidade, indício de autoria, ela pode vir a iniciar a apuração do cometimento realmente da prática do crime de descaminho ou contrabando. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Jairo Lopes, que conversou com a gente a respeito do contrabando e também do descaminho. Obrigada. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Exposição no TSE conta os 20 anos de história da urna eletrônica. A gente volta já já. A Justiça decidiu que cobrar um preço diferente de ingresso para homem e mulher na embalada é ilegal. Pelo Código de Defesa do Consumidor, tem que haver um tratamento igual para os clientes, salvo as exceções previstas em lei, como idosos, estudantes e professores. Nos anúncios de festas em casas noturnas, não é difícil encontrar este detalhe. Mulheres não pagam ou pagam menos que os homens. Essa é uma prática comum em muitos lugares. O Roberto, por exemplo, já viveu isso na pele. Entrei no site, aí tentei comprar um ingresso de menor valor, que no caso era o feminino. Aí o site perguntava se eu queria comprar para outra pessoa. E aí eu falava que não, aí o site voltava para a página inicial. Ou seja, eles bloqueavam a minha compra. Ele não aceitou a diferença de preços e entrou na justiça pelo direito de que todos paguem o mesmo valor. E a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou a cobrança discriminatória e ilegal. Para a magistrada do Centro Judicial de Solução de Conflitos, ao pagarem preços menores, as mulheres são usadas como isca para atrair mais homens aos estabelecimentos. Segundo ela, a prática viola a dignidade da pessoa humana.
Diante disso, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça elaborou uma norma técnica que orienta empresários do setor sobre essa prática considerada abusiva. Vai ser de responsabilidade dos Institutos de Defesa do Consumidor, os PROCONs, fiscalizar. O Código de Defesa do Consumidor é claro. É vedado ao fornecedor de produtos e serviços elevar ou diferenciar preços sem justa causa. Além disso, no caso das casas noturnas, outras abusividades são cometidas. Outra prática abusiva dentro de uma mesma esfera, né? Você, ao mesmo tempo que você reduz o preço para o público feminino, você aumenta para o público masculino, transferindo esses custos para o consumidor, o que também é ilegal de acordo com o artigo 51. Vão ser divulgadas hoje as equipes que vão participar das Olimpíadas do Conhecimento Jurídico. As competições vão de 13 a 15 de setembro em São Paulo. Vamos voltar a falar com o repórter Gabriel Safrey, que tem outras informações para a gente. Gabriel? Isso mesmo, Érica. Essa Olimpíada é bastante procurada e nós vamos receber aqui, estamos recebendo no Jornal da Justiça, o presidente da Academia Brasileira de Direito Civil, Dr. Roger Aguiar, que vai falar um pouquinho mais sobre essa Olimpíada. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Quais são as modalidades de provas que esses participantes fazem na Olimpíada? A Olimpíada possui 4 modalidades de provas. Uma prova escrita e 3 provas orais. Essas provas, a prova escrita é a elaboração de um parecer, as provas orais é o conhecimento de legislação, conhecimento doutrinário e a sustentação perante um corpo de jurados que é constituído de pessoas leigas, né, na defesa de temas polêmicos, sempre no âmbito do direito privado. No caso, temas muitas vezes discutidos, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, como a questão da eutanásia, o bebê anencéfalo e outros. Certo. Agora, motivação para participar é o que não falta, né? Sim, é claro que há a premiação da própria Olimpíada, que prevê a premiação em dinheiro para as 3 primeiras colocadas, a distribuição de livros para os vencedores e também a entrega de medalhas, um troféu para a instituição. E, além disso, o ministro da Justiça recebe a equipe vencedora 1 ou 2 meses depois. Mas, além disso, né, Gabriel, o que importa realmente é a participação, porque a Olimpíada é um ambiente onde o mérito do aluno é valorizado. Isso que nós estamos precisando fazer no Brasil, valorizar cada vez mais o mérito, né? Certo. Agora há pouco a gente estava conversando, o senhor estava dizendo que a procura é cada vez maior com o passar das edições, né? Sim. Como que vocês escolhem, quais são as regras para a escolha das universidades que podem participar? Os critérios estão fixados no edital. Essa procura vem crescendo ano a ano, nós estamos na 4ª edição, e esses critérios estão fixados no edital, envolvem a questão da participação das equipes nas edições anteriores, a ordem de inscrição e também a posição da instituição no ENAD e na prova da OAB. Agora, quantas equipes podem participar e qual a composição dessas equipes? Lembrando que somente alunos de direito podem participar, né? Sim, na prova em São Paulo vão ser admitidas 8 equipes. Essas 8 equipes podem ser compostas de 4 a 8 alunos. Eu gostaria de acrescentar que a academia estuda a possibilidade, nesse ano mesmo, de ampliar o número de vagas para 16 equipes. Nós estamos verificando se é possível isso do ponto de vista operacional. Nos próximos dias, eu peço que as instituições que se inscreveram fiquem atentas, que nós vamos tomar essa decisão. Agora, em primeira mão aqui para o Jornal da Justiça, nós já temos os resultados das universidades que foram escolhidas para a edição deste ano. O senhor poderia falar, por favor, doutor? Isso. As 8 equipes são a USP, a PUC Minas, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Faculdade de Londrina, a UFIS, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto de Direito Público, IDP, aqui de Brasília, a Universidade Estadual do Amazonas e a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Certo. Lembrando que quem não conseguiu participar esse ano pode tentar, mas agora só para o ano que vem, né? Isso, exatamente. Se não houver ampliação das vagas, ano que vem a academia pretende inclusive fazer uma pequena modificação, Gabriel, que vai ser a criação das seletivas regionais. Tá certo? Tá certo. Obrigado então, doutor, pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça. Agora as equipes se dedicarem e boa sorte para elas, né, Érica? Eu volto com você ao estúdio. Isso mesmo. Obrigada, Gabriel. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu o líder e outros parlamentares do Partido da República para discutir uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão sobre a regulamentação do Estatuto do Desarmamento. O
Os deputados vieram pedir a inclusão da ação na pauta de julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão pede prazo de 120 dias para que a Câmara dos Deputados discuta o projeto de lei que regulamenta o porte e o comércio de armas no Brasil. O PR, o Partido da República, alega que o Legislativo e o Executivo são omissos quanto à aplicação da vontade de 63% dos brasileiros que votou pela autorização do comércio e porte de armas em 2005. Nós temos no Supremo Tribunal Federal hoje uma ADO para tentar garantir que aquilo que foi decidido no referendo de 2005 seja de fato cumprido. O artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, ele proíbe a comercialização e a venda de armas de fogo e munição. Todavia, até hoje, esse dispositivo que não tem eficácia, ele tem gerado efeito. Razão pela qual se entra com essa ação para que o Congresso edite uma lei que altere esse artigo 35 e coloque a forma de comercialização das armas e o Executivo regulamente isso junto ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal. O líder do PR, José Rocha, disse que a ministra Carmen Lúcia se comprometeu em conversar com o relator, ministro Celso de Mello, para ver a possibilidade de colocar na pauta dos julgamentos. Faltando, nós vamos acompanhar o relatório, né, do eminente ministro e aí para ver se nós tenhamos êxito nessa ação. Os direitos e como portador da síndrome de Down vem conquistando espaço na sociedade. O artigo 5º desta semana mostra que a legislação brasileira prevê incluir a inclusão dessas pessoas nas escolas e no trabalho. É a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Você vai conhecer também uma fotógrafa profissional que não deixou a síndrome ser um limite. O programa vai ao ar logo mais às 20h30 da noite. Quem quiser conhecer mais sobre a história da urna eletrônica vai poder aproveitar o recesso do mês de julho para visitar a exposição 20 anos da urna eletrônica no Tribunal Superior Eleitoral. A mostra reúne fotografias e objetos da Justiça Eleitoral que contam a história da criação e a evolução da urna eletrônica, que começou a ser implementada no Brasil em 1996. O acervo foi aberto ao público em dezembro do ano passado no Centro Cultural da Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro e desde maio está no Museu do Voto, que fica no TSE. A entrada é de graça e o espaço fica aberto de segunda a sexta durante o horário de funcionamento da Corte Eleitoral. Até 31 de julho, que é o período do recesso forense, o tribunal funcionará de 1 às 6 da tarde. As visitas guiadas para grupos podem ser agendadas pelo e-mail museu@tse.jus.br. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã.